Bom dia, povo. Boa sexta-feira. Professora Regina Novaes aqui, conforme o prometido, faremos hoje a correção da prova, tá? Sebrasp, CESP, Sebrasp, ocorrida no domingo passado, né? Depois de amanhã. Aqui no sertão a gente diz fará 8 dias, vai fazer 8 dias. Então, domingo aconteceu a prova, né, da Polícia Civil do Estado de Alagoas, e aí a gente vai corrigir agora, tá? Gente, uma prova super fácil, tranquila, tranquila. Eu li aqui os textos, não encontrei nenhuma grande dificuldade que pudesse deixar vocês confusos, tá bom? Observem só. Aqui eu já tinha começado a marcar. Na verdade, eu comecei a gravar e faltou eu fazer uma colocação, e aí eu interrompi a gravação e estou voltando aqui com vocês. Observem o seguinte, uma prova com 20 questões, 4 textos, bem tranquila, uma análise das questões do ponto de vista gramatical tranquilo, questões de compreensão e interpretação super tranquilas. Então, acredito que muita gente se deu bem nessa prova. Tá? Muita gente gostou, tá bom? Ah, gente, eu tô tão feliz. Aí eu fico aqui assim, ó, sorrisão no rosto, porque eu estou conseguindo ajudar vocês a compreenderem. Eu adorei, o canal tá aí bombando, e isso me deixa muito feliz, tá? Muito feliz. Não por vaidade, mas porque eu estou alcançando cada vez mais pessoas, tá bom? Que sentem dificuldade com a língua portuguesa. Então, vamos lá. Primeiramente, eu marquei aqui, ó, Brasil, Ministério da Justiça, aqui a fonte do texto, Ministério da Justiça e Segurança Pública, Secretaria Nacional de Segurança Pública, é Diretriz Nacional de Polícia Comunitária, ok? Bom, perfeito, a gente já sabe que é um texto, ele é expositivo, argumentativo, aliás, dispositivo dissertativo, ele não é argumentativo, ele é dissertativo, observem a fonte, Diretriz Nacional de Polícia Comunitária. Aqui o autor, ele não expõe, né, seu ponto de vista, sua tese, aqui já está no papo se tiver alguma questão nesse sentido. Aí vamos lá. Na primeira ele diz assim, com relação às ideias e aos aspectos linguísticos do texto anterior, julgue os itens a seguir, os itens que se seguem. Sem prejuízo da correção gramatical e do sentido do primeiro período do primeiro parágrafo, e aí eu marquei, gente, sem prejuízo da correção gramatical e do sentido. Poderia ser inserida uma vírgula, eu vou ler e depois vou dizer o que eles querem. Poderia ser inserida uma vírgula logo após o trecho o século XIX, por tratar-se de termo de natureza adverbial que delimita o recorte temporal dos eventos narrados no parágrafo. Gente, primeiro ele pergunta, aqui ó, quando ele diz sem prejuízo da correção gramatical, ou seja, ele diz o seguinte, se eu colocar uma vírgula lá após a expressão o século XIX, vai manter-se correto, gramaticalmente vai estar correto se eu inserir a vírgula. E ele ainda diz assim, ó, eu poderia inserir, e ele justifica, por tratar-se de termo de natureza blá, blá, blá. Gente, isso aqui, ó, ele está querendo dizer que eu posso inserir a vírgula porque eu estaria diante de um adjunto adverbial de tempo. Olha o que ele fala, delimita o recorte temporal. Então, posso colocar uma vírgula, o século XIX lá no texto é um adjunto adverbial de tempo? Veremos. O século XIX, bem no início, gente, o século XIX constituiu-se em marco fundamental para o desenvolvimento das instituições de segurança pública. Gente, aqui eu não posso colocar uma vírgula, tá? Eu vou estar... Aqui, na verdade, não é um adjunto adverbial de tempo, aliás, justamente não é um adjunto adverbial de tempo deslocado. Se eu colocar uma vírgula aqui, eu vou estar cometendo um erro, um pecado, tá? Então, o século XIX constitui-se em marco fundamental. O século XIX, então, que se constitui
em marco fundamental para o desenvolvimento é o século XIX, que é o sujeito da oração. Então, eu não posso separar o sujeito da oração do seu predicado através de vírgula, nem por nenhum outro ponto, né, nenhum outro sinal de pontuação. A primeira questão está dada, erradíssima, ok? Na segunda, ele diz, o texto, olha aí, o texto que se classifica como dissertativo expositivo perfeito, quanto à tipologia, nós vimos através da fonte, quanto à tipologia, informa o leitor acerca de aspectos, vamos ver agora se é isso aqui, de aspectos históricos ligados ao surgimento da polícia comunitária. Perfeito, correto, correto. Eu li o texto e aqui, quando vocês lerem, vocês vão perceber que ele fala que, como referência ocidental, a Polícia Metropolitana da Inglaterra mudou paradigmas, aí trouxe a questão do papel preventivo, depois ele fala que o modelo inglês, e aí ele vai trazendo, né, como é que eu vou falar para vocês? Ele vai trazendo uma mudança histórica, começou lá no século XIX, e depois ele vem aqui, ó, ele disse que o século XIX foi o marco, né? Foi o marco. Quando ele chega aqui no Brasil, no último parágrafo, ele diz, no Brasil, as primeiras iniciativas de implantação da polícia ocorreram com a Constituição Federal de 1988. Então, um marco histórico. Então, ele vai falando, e a proporção que ele vai falando, ele vai trazendo os marcos. Quando você lê o texto, eu vou marcar aqui, ó, a Constituição Federal de 1988, gente, é um marco histórico. Então, ele traz um texto dissertativo expositivo, trazendo para o leitor esta ideia informando acerca de aspectos históricos, sim, ligados ao surgimento da polícia comunitária. Então, o 2 está correto. O 3, ele diz, embora, olha aí, aqui a gente olha e vê, poxa, aqui é uma oração subordinada, aqui é uma oração subordinada adverbial concessiva, olha aí a presença do embora, mesmo que quebra de expectativa, só para dar uma relembrada, tá, gente? Que eu acredito que não seja sobre isso a questão, mas vamos lá. Embora o primeiro período do segundo parágrafo se refira especificamente ao que ocorreu na Inglaterra, é possível inferir do texto que o consenso, tá? O que é algo consensual, né? E a prevenção caracterizam a atuação da polícia comunitária em geral. Ou seja, ele fala especificamente da Inglaterra e no decorrer, né, do texto, do que a gente vai lendo, ele fala o seguinte, aqui, olha, primeiro período do segundo parágrafo, observa, gente. O consenso em detrimento do poder de coerção, ou seja, o consenso, tá? Quando eu digo em detrimento do outro, é porque o consenso, ele foi escolhido, o poder de coesão foi rejeitado. Então, o consenso foi o que, né, o que alcançou uma escolha, né? E aí ele diz, e a prevenção em detrimento da repressão. Então, quando eu escolho a prevenção, eu deixo de lado a repressão. Está entendendo o que ele diz? Aí ele fala o seguinte, ó, no terceiro. É possível inferir do texto que o consenso e a prevenção caracterizam a atuação da polícia comunitária em geral. A gente vai ler para ver se continua sendo da Inglaterra ou da polícia como um todo, porque no início ele fala especificamente da Polícia Metropolitana da Inglaterra. Então, observem, o consenso em detrimento, segundo parágrafo, em detrimento do poder de coerção e a prevenção em detrimento da repressão, reforçaram a proximidade da polícia com a sociedade, com atenção integral ao cidadão, ok? E aí continua. O modelo inglês retirou as polícias do isolamento, apresentando-as à comunidade como importante parceira da segurança pública e elemento fundamental para a redução da violência. Com isso, surgiu, olha a resposta,
o conceito de uma organização policial moderna, estatal e pública em oposição ao controle e à subordinação da política da polícia. E, no final, ele entra, né, ele adentra na questão de quando ocorreu no Brasil, que foi durante a Constituição de 1988, né, que aconteceram as primeiras iniciativas de implantação da polícia comunitária. Gente, a terceira questão, corretíssima, tá? Muita água, porque hoje o sertão, hoje a sexta-feira está quente no sertão de Pernambuco. A gente tem que se hidratar, né? Quarto, vamos lá. Espero que vocês estejam gostando, e se estiverem, olha, deixem um comentário. Se não estiverem, deixem um comentário também para que eu possa melhorar, tá, gente? Muita gratidão. Quarto, mantendo-se a correção gramatical, aquela mesma coisa. Vai ficar correto? Gramaticalmente fica correto? Mantendo-se a correção gramatical e o sentido original do texto, o primeiro período, no terceiro parágrafo, poderia ser reescrito da seguinte maneira. Como sempre, Sebrasp e CESP adoram reescritura, e aí a gente vai entender o que está lá, a gente vai interpretar, a gente vai entender, para saber se reescrevendo desta forma, o sentido se mantém, porque ele pede correção gramatical e sentido original. Então, é muito simples, eu vou para lá, o primeiro período do terceiro parágrafo. Primeiro período do terceiro parágrafo. Que ele fala no Brasil, tá? No Brasil, as primeiras iniciativas de implantação da polícia comunitária ocorreram com a Constituição, ou seja, o que nos leva a crer que antes da Constituição Federal de 88 não havia polícia comunitária. As primeiras iniciativas de implantação ocorreram aí, ok? Aí ele diz, ocorreram essas primeiras iniciativas de implantação, ocorreram com a Constituição, e há necessidade de uma nova concepção para as atividades policiais. Então, as duas coisas ocorreram com a Constituição. Ocorreram as primeiras iniciativas de implantação, assim como a necessidade de uma nova concepção para as atividades policiais. Gente, só atrapalha que eles colocam com a Constituição Federal de 1988 antes de falar da necessidade, entende? Então, ocorreram duas coisas. Primeiro, as primeiras iniciativas e depois a necessidade de uma nova concepção. Aqui está muito claro. E aí, no quarto, ele reescreve da seguinte forma. No Brasil, as primeiras iniciativas de implantação da polícia comunitária ocorreu com a Constituição Federal de 88. Em que se enxergou a necessidade de uma nova concepção? Não, não e não está errado. Ocorreram as duas coisas, ocorreram a iniciativa e a necessidade. Questão errada. Para a gente acertar uma questão assim, a gente entende lá no parágrafo o que quer dizer e lê a reescritura. Quando a gente entende, o sentido aqui mudou completamente. A correção gramatical permaneceu, mas o sentido original não. Quarta questão errada. Ok? Quinto, sem prejuízo da correção gramatical do texto e das informações nele veiculadas, o trecho Relações das Forças Policiais com a Comunidade, presente no terceiro parágrafo, vamos lá. Relação das forças policiais com a comunidade poderia ser substituído por relações entre, ele colocou aqui a preposição, relações entre as forças policiais e a comunidade. Observem, relações das forças, relações entre as forças. Que parágrafo é? Sem prejuízo da correção do texto e das informações, terceiro parágrafo. Vamos lá. Primeiro, segundo,
eu não estou encontrando. Tenham só um pouquinho de paciência, tá? Eu vou aumentar mais um pouquinho aqui a letra. Certo. Ah, tá. Encontrei, gente. Foram adotadas estratégias de fortalecimento aqui, ó. O quinto, adotadas estratégias de fortalecimento das relações das forças policiais com a comunidade. Isso, perfeito. Das forças policiais, das relações, aliás, entre as forças policiais e a comunidade. Quinta questão está corretíssima. Sexta, já ia passando direto aqui. A substituição da forma verbal busca, último período do texto, por busque, alteraria o sentido original do texto, tá? Ele pergunta se vai alterar o sentido, mas não prejudicaria sua correção, ou seja, gramaticalmente permaneceria correto. Vamos lá. Busca, por busque, último período. Aqui. E sobre o valor da participação, gente, eu gosto de ler o parágrafo, o período completo, o parágrafo todo, tá? Eu já li até parte do Brasil, aí vamos lá. Foram adotadas estratégias de fortalecimento das relações das forças policiais com a comunidade, com destaque para a conscientização sobre a importância do trabalho policial e sobre o valor da participação do cidadão para a construção de um sistema que busca a melhoria da qualidade de vida de todos. Então, vamos mudar que busca por que busque. E sobre o valor da participação do cidadão para a construção de um sistema o qual busca, ok? A melhoria da qualidade de vida de todos. Aqui nós temos uma oração subordinada. Esse aqui é um pronome relativo, tá? E quando ele diz assim, que busque, o qual busque, que eu busque, que tu busque, busques, que ele busque. Então, aqui nós estaríamos no futuro, desculpem, no presente do subjuntivo, o futuro é quando, no presente do subjuntivo, não alteraria, tá? Não alteraria, o qual busque, o qual busca, não alteraria nem o sentido original e nem a correção gramatical. Então, o sexto alteraria o sentido original? Não. Mas não prejudicaria sua correção gramatical. Gente, um momento. Não, o que busca, que busque, alteraria o sentido original, ok? Alteraria o sentido original, mas não prejudicaria sua correção gramatical. É o contrário. Ele não alteraria o sentido original, mas prejudicaria a sua correção gramatical. Vocês entenderam a questão? O sexto, gente, altera o sentido original. Correto. Mas não prejudicaria sua correção gramatical. Que questão! Vou voltar lá para ver o seguinte. Sexta questão. Sexta questão. E sobre o valor da participação do cidadão para a construção de um sistema que busque. Aqui, ó, que busque muda o sentido. O qual busca. Tá vendo? Então, altera o sentido, mas não prejudica a correção. Essa questão está certa. Ela altera o sentido, porque quando eu digo que busque, né? Eu estou dizendo que busque, eu estou falando de dúvida, porque é o presente do subjuntivo,
E aí é diferente quando eu digo o qual busca. Aqui eu estou falando de uma oração que ela é subordinada, adjetiva, restritiva, ela restringe, então altera o sentido original do texto, mas não prejudica sua correção gramatical. Gramaticalmente, continua correto. A resposta está certíssima. Qualquer coisa vocês podem pedir aí, tá, gente? Que eu a responderei novamente. Eu vou dar uma paradinha aqui, só para pegar a minha água e volto já já. Beijo grande. Então, pessoal, vamos, após uma curtinha pausa, porque eu precisei pegar minha água, vamos às próximas questões. A sétima questão, gente, é sobre este segundo texto, tá? Então, vamos lá. Diz assim: julgue, deixa eu ajeitar aqui, tá. Julgue os itens seguintes acerca das ideias dos aspectos linguísticos. Sétimo, depreende-se do texto que a Prefeitura de Maceió direcionou no mínimo 50 policiais para trabalhar diariamente no programa Ronda do Bairro. Ele diz, direcionou no mínimo 50 policiais. Vamos ver se isso aconteceu aqui no texto. A manhã desta segunda-feira foi diferente para boa parte dos moradores do Jacintinho, um dos bairros mais populosos de Maceió. O Ronda no Bairro, o programa do governo de Alagoas, que combina policiamento de proximidade com ações sociais, promoveu uma série de ações culturais e de cidadania no bairro. Há pouco mais de um ano, atuando no Jacintinho, o Ronda no Bairro já contribuiu efetivamente para a redução dos índices de violência na região, sempre aliando as ações sociais, como aulas de judô, taekwondo, assistência escolar, música, pintura e desenho, com o policiamento de proximidade feito por quase 50, observa, feito por quase 50 agentes todos os dias, e não no mínimo. Ele falou por quase, não falou que seria mínimo, nem falou que seria máximo. Então, aproximadamente é diferente de mínimo, tá, gente? Então, aproximadamente 50 agentes todos os dias. Questão 7, questão errada. No oitavo, de acordo com a fala do capitão subcomandante apresentada no terceiro parágrafo do texto, os resultados do programa Ronda no Bairro estão limitados, observem, estão limitados à diminuição de ocorrência de crimes de menor potencial ofensivo, como os assaltos a ônibus. Vamos ver se isso é verdade lá no terceiro parágrafo. Vamos ver se estão limitados à diminuição de ocorrência. O programa teve início aqui no Jacintinho, sempre conciliando o operacional com o social. Felizmente, com isso, conseguimos contribuir ativamente com a redução dos índices de criminalidade. Redução dos índices de criminalidade, como, por exemplo, no que se refere aos assaltos a coletivos. Em novembro de 2018, chegamos a zerar as ocorrências desse tipo no Jacintinho, desse tipo, no caso, assaltos a coletivos, tá? E isso já é uma grande vitória. O policiamento de proximidade tem feito a diferença na vida das pessoas, conta o subcomandante. E aí ele pergunta, estão limitados à diminuição de ocorrência de crimes de menor potencial ofensivo? Estão limitados a isso? Não, gente. Ele diz assim, o programa, felizmente com isso, conseguimos contribuir ativamente com a redução dos índices de criminalidade. Então, de criminalidade no geral. E aí ele exemplifica os assaltos a coletivos. Ele não restringe a assaltos a coletivos, tá? Então, a criminalidade em geral, e aqui ele está dizendo limitados.
Questão errada, 8, sem dúvida alguma. 9. A correção gramatical e o sentido do texto seriam preservados caso o para a redução dos índices de violência na região do segundo parágrafo fosse substituído por para que se reduzisse os índices de violência na região. A correção gramatical e o sentido do texto seriam preservados para a redução e para que se reduzisse. Gente, para que se reduzisse, nós sabemos que é uma final, né? Para que se reduzisse. Para que fosse reduzido, para que se reduzisse é uma oração final. Vamos olhar lá se tem a correção gramatical seriam preservados caso no segundo, vamos olhar o segundo parágrafo, tá? Segundo parágrafo. Para que se reduzisse, deixa eu ver. Há pouco mais de O programa teve início aqui no Jacintinho, sempre conciliando o operacional com o social. Felizmente, com isso, conseguimos... Por que eu não estou achando? Bom, vamos ver aqui. Para a redução dos índices de violência, há um pouco mais de um ano, atuando no Jacintinho, Ronda do Bairro já contribui efetivamente... encontrei. Contribui efetivamente para a redução dos índices de violência na região, tá? Então, aqui, olha, as duas são finais, ok? As duas são finais. Mais uma, mas gramaticalmente alteraria. O sentido é de finalidade, para que se reduzisse. As duas, o sentido permanece, é de finalidade, para a redução, mas gramaticalmente não correspondem ao mesmo aspecto. Então, esta questão 9, ela está errada também, ok? 9 está errada. As duas têm sentido de finalidade, tá? Mas gramaticalmente, não. Aqui, ó, para que se reduzisse os índices de violência na região, é oração adverbial, subordinada adverbial final. E lá onde tem para a redução, ali nós temos a preposição com ideia de finalidade, ou para. Pronto, é isso que eu quero explicar para vocês. Qualquer dúvida, deixem lá um comentário. Posso explicar novamente com mais tranquilidade, ok? 10º, sem prejuízo da coerência do texto, no trecho, conciliando o operacional com o social, no 3º parágrafo, poderia ser inserido o vocábulo aspecto antes do termo operacional e antes do termo social, escrevendo conciliando o aspecto operacional com o aspecto social. Correta resposta, perfeito. Quem concilia, concilia algo com algo. Gente, isso aqui, a gente vê isso em regência nominal, tá bom? Conciliando o aspecto operacional com o aspecto, desculpa, regência verbal com o aspecto social. Vamos lá. No primeiro parágrafo do texto, 11º, tanto o trecho um dos bairros mais populosos de Maceió, quanto o trecho Programa do Governo de Alagoas, que combina policiamento de proximidade com ações sociais, fornecem uma explicação. Um dos bairros mais populosos de Maceió, Programa do Governo de Maceió, em que parágrafo? No primeiro. Vamos ver se fornecem explicação. A manhã desta segunda-feira foi diferente para uma boa parte dos moradores do Jacintinho, um dos bairros mais populosos de Maceió.
Perfeito. Isso aqui é um aposto explicativo, gente. O primeiro, tá? Aposto explicativo. Vamos ver lá. O segundo, ele diz: Programa do Governo de Alagoas. Programa do Governo de Alagoas. Onde é que ele fala? O Ronda do Bairro, Programa do Governo de Alagoas, que combina policiamento. Essa aqui é oração subordinada, adjetiva explicativa. Programa do Governo de Alagoas, o qual combina policiamento de proximidade. Certa resposta, todas duas, um aposto, uma outra oração subordinada explicativa, todas duas com características de explicação. Décimo primeiro, correta. Estou corrigindo agora, estou marcando aqui ao lado, tá? Depois, ver desculpa, gente, aqui, umas abas abertas, deixar mais organizado, para depois corrigir com os alunos do núcleo de ensino, tá? Explicando. 12º agora. Vamos lá. O emprego dos termos combina, aliando e conciliando no texto contribui para realçar uma característica essencial do programa Ronda do Bairro, o fato de o programa conjugar policiamento de proximidade com ações sociais. Vamos ver, combinar tem o sentido de aliar e de conciliar. 12º, gente, eu já digo que é correto, sem ao menos ver, porque eu já sei a semântica, o sinônimo aqui, o sentido. Observem, 12º, deixe-me ver qual é o parágrafo. Ele não diz o parágrafo, mas é verdade. Combinar, imaginem, olha, combina, alia, concilia. Combina, aliando e conciliando, realça uma característica essencial do programa Ronda do Bairro. Perfeita resposta. O fato de o programa conjugar, aliar, combinar policiamento de proximidade com ações sociais. 12º, perfeita resposta, correto. Vamos para a 13ª. O sentido do segundo parágrafo do texto seria alterado caso a vírgula empregada imediatamente após proximidade em com policiamento de proximidade, feito por quase 50 agentes todos os dias, embora sua coerência e sua correção fossem mantidas. Vamos ver se o sentido seria alterado. Poxa, quando ele não diz o parágrafo, né, gente? Dá um... segundo parágrafo, ele falou. Então, a gente marca, olha, porque a gente não se perde. Vamos ver se o sentido seria alterado se eu colocasse uma vírgula após proximidade. Segundo parágrafo. Assim. Olha, tá vendo? Programa do Governo de Alagoas, que combina policiamento de proximidade com ações sociais. Olha, de proximidade, gente. Não é o sentido que seria alterado. Vamos ver aqui. O que é que ele diz direito? Deixa a tia Rejane observar. Proximidade. É após proximidade com o policiamento. 13º está correto. O sentido seria alterado após proximidade com feito por embora sua coerência e sua correção fossem mantidas. O sentido seria alterado. Vamos ver o sentido que daria? Amanhã dessa segunda-feira foi diferente para boa parte dos moradores do Jacintinho, um dos bairros mais populosos de Maceió. O Ronda do Bairro, programa do governo de Alagoas que combina policiamento de proximidade com ações sociais, promoveu uma série de ações culturais e de cidadania no bairro. Gente, aqui está correto, seria alterado. Eu não posso, seria alterado, inclusive gramaticalmente. Eu não posso colocar uma vírgula aqui em proximidade, de forma alguma. Tá? Seria alterado. Resposta certa, seria alterado. Com certeza seria alterado.
Vamos lá, 14º. 14º já pega o terceiro e último texto. A oração iniciada pelo verbo chegar exerce no quarto período do último parágrafo a função de sujeito. Com certeza, aqui nós estaremos falando, ele estará falando sobre uma oração subordinada substantiva. 14º. A oração iniciada pelo verbo chegar no quarto período do último parágrafo. É aqui. Aqui. Afirma que há dúvidas... Aqui, vamos lá. É ele que é aqui. Ele está aqui. Está no último parágrafo, quarto período. Vamos lá. Afirma que há dúvidas em que... Desculpem. Afirma que há dúvidas em alguns casos e outros é inteiramente impossível chegar a uma conclusão. Ele está perguntando se aqui, olha, o verbo chegar, tá? Se a oração, deixa eu ver, iniciada pelo verbo chegar, essa oração aqui, há uma conclusão única e definitiva, se ela exerce função de sujeito. Não, gente. Aqui, ó, ela não é uma subjetiva, tá? É impossível, é inteiramente impossível chegar, tá? A uma conclusão única e definitiva. Aqui nós não temos uma oração subordinada, substantiva, subjetiva, por isso não exerce função de sujeito. 14ª está errada. 15ª. No primeiro período do segundo parágrafo, a forma pronominal o retoma o folclore alagoano. Aqui é coesão, tá, gente? Coesão referencial. Ele quer saber se o O retoma folclore alagoano no primeiro período do segundo parágrafo. Primeiro período do segundo parágrafo. Aqui. Quais as origens do folclore? Quais as origens do folclore alagoano? Quais os componentes culturais que o forjaram? Ou seja, forjaram o folclore alagoano. Correto, retoma sim, ok? Correto, faz relação sim. 16. A supressão da vírgula empregada logo após motivo, no segundo período do primeiro parágrafo, preservaria a correção gramatical. Se eu retirar a vírgula após a palavra motivo e os sentidos originais do texto. Vamos ver. No segundo período. Gente, eu vou melhorar, tá? Aqui. Tá um pouco ainda... Eu estou precisando de alguns apetrechos. Vamos lá. Supressão da vírgula após a palavra motivo no segundo período do primeiro parágrafo. Se preservaria, porque fica voltando. Olha lá. Ele nada fez sem motivo. Gente, tá vendo essa vírgula aqui? Ela pode ser retirada sem trazer nenhum prejuízo. Sabe por quê? Porque ela está antes de uma conjunção aditiva e o sujeito é o mesmo. Ele nada faz, tá vendo? E o que ele produz, o sujeito é o mesmo. A vírgula só seria obrigatória se houvesse mudança de sujeito, tá? Entre a primeira oração, que é a oração principal, e a segunda oração, que é a oração coordenada sindética aditiva. Então, essa vírgula aí eu posso retirar sem prejuízo. 16. Preservaria a correção gramatical? Sim, 16, certo. Correto, posso tirar. O sentido também não mudaria. 17º, conclui-se do texto, o folclore é uma manifestação marcadamente histórica e contextualizada? Precisamos ler. Vamos lá, vamos ler o texto, tranquilamente. Tudo que vem do povo tem uma lógica, uma razão, uma função. Ele nada faz sem motivo, e o que produz está geralmente ligado ao comportamento do grupo ou a uma norma social ou de cunho psíquico e religioso, um traço que vem de tempos longínquos,
marcar, achei interessante, em decorrência da resposta que eles aguardam lá, em decorrência que vem de tempos longínquos, lá do fundo de nossas raízes, perdidas na noite dos tempos, quando estávamos em formação. E aí ele fala, pastoril, quilombo, reizado, coco de roda, literatura de cordel, festas, tradições, superstições, contos, mitos, lendas, não aparecem por acaso. E muito menos, gente, ao mesmo tempo, tá? São elementos, quando ele diz, são elementos de memória popular, ele está dizendo são elementos que vêm, que a memória popular carrega, então não acontece ao mesmo tempo, não surgem ao mesmo tempo, ok? Então a resposta está correta, é marcadamente histórica e contextualizada, né? Histórica e contextualizada está lá no tempo, está falando sobre o povo, tá? E isso é questão dada. 18, ele, sim, deixa eu colocar aqui, tá? 17 foi certo, 18, ele nada faz sem motivo, o termo sem motivo exerce a função de complemento da forma verbal. Gente, complemento da forma verbal é objeto direto e objeto indireto. E aí a gente vai ver se sem motivo é objeto direto ou indireto. Ele nada faz sem motivo. Errado. Ele nada faz. O verbo aqui é transitivo indireto. Ele não precisa deste complemento. O 18º está errado, tá, gente? Ele nada faz. Você não vai. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Ele nada faz sem motivo. Ele não é complemento da forma verbal faz. Aqui faz é verbo intransitivo. Ele não precisa de complemento. Está errado. 19º, agora. A menção feita a Théo Brandão e a qualificação de sua obra são recursos utilizados para reforçar os argumentos apresentados pelo autor do texto. Ele fez uma menção a Théo Brandão e a qualificação da obra de Théo Brandão, né? Qualificação de sua obra. Vamos ver se está certo. Deixa eu colocar outra resposta aqui. Vamos ver quando ele fala em Théo Brandão. A gente já leu. Quais as origens do folclore alagoano? Quais os componentes culturais que o forjaram? Théo Brandão, com a autoridade de quem estudou a vida inteira e deixou uma obra irrepreensível sobre o assunto, diz que são muitas as contribuições na formatação do nosso folclore. Correta a resposta, já está aí. E que não é fácil nem simples demarcar a que grupo pertence uma de suas variantes ou estabelecer com precisão a fronteira de determinada manifestação folclórica. Resposta dada. Compreensão está escrito no texto. Certa resposta, gente. 19. 20º e último. Estaria gramaticalmente correta a substituição de ar por existe em afirma que há dúvidas em alguns casos? Errado. Nós colocamos o verbo haver no sentido de existir sempre na terceira do singular. Mas aí ele está perguntando se eu não escrever haver aqui, a, tá? Em vez de escrever a, eu escrever existe, não pode ficar no singular, porque dúvidas, a palavra que vai ser modificada pelo verbo, está no plural. Então, afirma que existem dúvidas em alguns casos. Questão errada, tá, gente? E assim terminamos o compromisso desta sexta. Não esqueçam, às quartas eu estarei sempre lançando uma questão de outra banca, tá?
e as sextas resolvendo algumas outras questões. Decidi, essa foi bem demorada, mas aqui, gente, é uma questão, aqui é uma prova CESP-SEBRASP. Observem, bem tranquila, tá? Qualquer dúvida, qualquer incoerência, vocês deixem nos comentários, qualquer elogio, qualquer, vamos lá, crítica construtiva, obviamente, né? Que a gente está nesse mundo para se ajudar mutuamente. Vocês deixam lá nos comentários e aí eu vou saber quantos corações eu estou atingindo quando vocês curtirem, se inscreverem, compartilharem com outras pessoas. Fiquem com Jesus, excelente final de semana e para a semana, né, a gente se vê. Beijo, tchau, tchau. Fiquem com Deus e até a próxima.